Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o nosso webcast, podcast aqui da Mercado e Consumo. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas com líderes de empresas e especialistas em diversos temas. Eu brinco que aqui no Bora Varejar a gente gosta de contar histórias do mercado, né? Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, e tenho aqui comigo, para levar esse Bora Varejar de hoje, a Ayana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo. Tudo bem, Ayana? Tudo certo, tudo bem contigo, Gustavo? Tudo ótimo. Prazer estar aqui mais uma vez, semanalmente no nosso Bora Varejar aí tradicional. Lembrando que você acompanha notícias de varejo e consumo no Brasil e no mundo no nosso portal mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais, no YouTube aqui também, onde você está agora, ou no agregador de podcasts que você prefere. Enfim, onde você quiser saber notícias sobre esses assuntos, a gente está diariamente. Estamos onde você estiver. É isso aí. Começando mais um Bora Varejar, falando um pouco a evolução do comportamento do consumidor, trouxe uma série de desafios logísticos que os varejistas precisam enfrentar para atender as demandas, as expectativas crescentes e manter sua competitividade, né? A integração eficaz de todos os canais de venda e a sincronização das operações de logística para garantir uma experiência de compra perfeita requer uma gestão precisa e sistemas de rastreamento em tempo real, né? Esse e outros desafios são tema aqui do nosso papo de hoje, do Bora Varejar, e a gente recebe no nosso estúdio o Alexandre Félix, CEO da Log. Tudo bem, Alexandre? Olá, tudo bom? Como estão? Obrigado por participar desse bate-papo aqui com a gente. Também, para conversar e trocar ideias aqui no Bora Varejar de hoje, temos o Rodrigo Catani, Head de Entregas na Gouveia Consulting. Tudo bem, Catani? Tudo bom, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Começando esse bate-papo, hoje a tecnologia desempenha um papel importante na logística no varejo. Quais são, Alexandre e Catani, as principais inovações que estão ajudando a superar os desafios logísticos do momento atual? Posso escolher? Vocês escolhem? Você que sabe? Alexandre, pode começar. Vamos lá, quando a gente fala de tecnologia hoje, né, ligado ao varejo e também ligado à logística, eu vou restringir um pedaço da logística, acho que daí o Catani pode falar um pouquinho mais da parte do varejo aqui, tá? Então, primeira coisa, essa questão da integração, né? Como que a gente integra as soluções e necessidades que o varejo tem hoje, né, somente ligado aqui ao e-commerce, junto com as necessidades e também, né, tecnologias ligadas à logística para que a gente consiga atender ali aquele consumidor ou aquele canal de venda específico muito bem direcionado, tá? Então, pensando um pouco de tecnologia, como que a gente transforma aquela informação do varejo em qualidade da entrega ou expectativa daquela entrega para o consumidor dentro da nossa tecnologia. Então, hoje a Log, né, atende aí a 4.200 cidades a nível nacional, tá? Com prazo de entrega de 2 dias na média, né, atendendo aí um dos principais varejistas hoje do mercado nacional. E como que isso é possível? É possível porque, a Log é uma Logtech. Então, ela já começou, né, investindo muito em tecnologia escaláveis para justamente poder atender a esse varejo. Fazendo uma retrospectiva de 2010 até agora, aqui 2023, estamos falando praticamente de 13 anos, que é quando, né, a logística e e-commerce começou a ter um hype, ou seja, né, as pessoas de fato começaram a ter mais acesso, os aplicativos mobiles também começaram a ficar mais user-friendly ali, enfim. Foi quando também a Log surgiu em 2013, né, justamente com a proposta de, cara, como a gente consegue conectar esse Brasil com a tecnologia, mas também em prol da logística, tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, não é somente entrega rápida, mas como que eu pego aquele dado, transformo em alguma informação para tomar uma decisão estratégica dentro da empresa. Mas falando de tecnologia, a gente fala o seguinte, mas tá bom, entregar dentro de uma única cidade, dentro de um único território, dentro de um único estado, parece simples. Sim, mas quando você começa a multiplicar isso por diferentes características que existem em cada estado, cada cidade, entrega durante a parte da manhã, entrega noturna, entrega à tarde, enfim, como que você combina todas essas variáveis dentro de uma única solução? E aí que vem realmente, né, a tecnologia proprietária hoje da companhia, ela consegue pegar todas essas variáveis, né, juntá-la de alguma maneira, organizá-la de alguma maneira para que a gente consiga tomar as nossas maiores decisões. Porém, com isso, não só a tecnologia não basta para você fazer uma boa entrega ou ser eficiente, você precisa também pensar, tá bom, eu fiz aquela retirada, né, naquele centro de distribuição daqueles 6 mil, 10 mil
né, pedidos ali que foram vendidos e separados naquela madrugada, mas como que eu sorteio tudo isso daí, né, dentro de um centro de distribuição, num cross-docking, para que eu consiga roteirizar e entregar isso na casa do consumidor da maneira mais rápida e mais eficiente possível, quando a gente pensa também que a margem do varejo ela é pequena. Então, se eu trabalhar também com margens aqui competitivas, né, para que a gente também tenha uma boa oferta, não só de valor, mas também uma boa oferta competitiva em relação à nossa proposta de valor aqui, quando a gente fala de frete, tá? Então, fora a tecnologia software, vamos chamar a tecnologia de hardware, ou seja, em todos os nossos centros de distribuição aqui, ou em todos os nossos cross-dockings, a gente são sorters, equipamentos, que justamente em tempo muito rápido a gente consegue, né, roteirizar ou separar todas essas encomendas, né, para cada destino. Em cada destino desse também a gente tem o que a gente chama do nosso Last Mile Hub, que são agências log, que vão fazer ali a última triagem, a última roteirização de entrega. Daí a gente chama de Last Mile. Então a gente divide toda essa logística, essa tecnologia em First Mile, toda a parte de cross-docking e processamento, middle mile, que são as transferências para esses determinados destinos ou pontos de apoio, depois eu tenho a logística de last mile. Então, ou seja, de uma maneira muito rápida aqui, dá para se imaginar quantas vezes esse pacote, ou essa encomenda, ela saindo do centro de distribuição, ela passa na mão de algumas pessoas ou em algum equipamento até ser entregue. E, né, juntando tudo isso daí, tem todo um processo também de tracking, né, de todas essas, de cada etapa, né, da onde esse pacote, né, esse pedido está passando, para que a gente consiga primeiro dar visibilidade para o nosso contratante, que são os nossos clientes, e também para os consumidores que estão fazendo o track ali, o rastreamento da sua encomenda. Tá? Então, posso te dizer que é uma tecnologia bem robusta, bem complexa, e a nossa tomada de decisão ela tem que ser muito rápida também, porque é em cima de um único forecast, de um planejamento que a gente recebe, né, dos nossos clientes, em que a gente combina a nossa capacidade de entrega com o planejamento. E aí isso faz acontecer. Ou seja, a mágica vira realidade no dia a dia, tá bom? Então, é algo bem que a gente chama muito dentro da empresa, assim, ele acaba sendo muito desafiador, porque a gente precisa as nossas tomadas de decisões, elas são muito rápidas e também precisa ter uma boa gestão, controle, que nós chamamos dentro de uma torre de controle, para que a gente consiga, né, corrigir qualquer eventual desvio que esteja acontecendo dentro dessa nossa malha de distribuição, para que assim a gente consiga, né, ser o mais eficiente na qualidade de entrega, mas também não ter ali um custo adicional por uma falha logística, né, que eventualmente ocorreu no meio de todo esse trajeto. Catani? Super simples. É super. Eu ia falar isso, né? Bem tranquilo, né? Eu acho que é excelente todo esse retrospecto aí que o Alexandre deu, né, desde 2010 para cá. Eu acho que tudo começa também com o consumidor, né? O consumidor cada vez mais ansioso, né? Ansioso e impaciente. Uhum. E o consumidor do e-commerce é esse ansioso e impaciente ao quadrado ou ao cubo, né? Então, toda essa tecnologia que o Alexandre comentou, ela vem para responder essa demanda de um tema que ele citou que é extremamente crucial, que é visibilidade. Ou seja, como que a gente traz visibilidade para a cadeia como um todo, tanto para esse consumidor que clicou ali, fechou o pedido, colocou no carrinho, pagou, fechou o pedido, já começa a imaginar quando vai chegar, será que recebeu, está tudo certo, vai chegar mesmo no dia, né, combinado, etc. Então, e do outro lado, o cliente, né, o varejista, no caso dele, que também precisa desse rastreamento em tempo real. Então, essa questão do consumidor cada vez mais ansioso e cada vez mais exigente em termos de respostas rápidas, né, do e-commerce ou do próprio varejo que ele comprou em termos de receber, é essencial. A outra coisa que acho que mudou muito nos últimos anos foi essa questão da omnicanalidade. Ou seja, o consumidor, hoje em dia, ele quer uma experiência cada vez mais fluida, sem barreira. Então, ele quer comprar no site e, eventualmente, poder retirar na loja, né? A gente hoje está aqui na Paulista, por que não retirar na loja que fica aqui na Paulista? A gente vem aqui 2, 3, 4 vezes por semana, né? Ou do lado da sua casa. Então, essa possibilidade, né, de fazer isso tornou esse desafio que o Alexandre comentou aqui, acho que muito mais exponencial. Porque além de todas as entregas, né, justamente dessa dificuldade do last mile, que é o mais difícil e mais caro, né? E ele vive isso todos os dias, né, na operação. Além disso, essa questão de, tá bom, mas esse produto ele já está na loja, porque se ele não estiver na loja,
mandar o produto de um centro de distribuição para a loja tem um custo que muitas vezes pode matar a margem dessa operação. Como ele bem lembrou, são operações com margens bastante apertadas. Então, tem todo um desafio ali que não é só, né, o last mile, mas também agora entra esse outro componente de omnichannel que ficou extremamente relevante para diversas categorias, né, principalmente nos grandes centros e também principalmente em outros lugares onde a pessoa retirar numa loja física é uma opção muito mais barata, às vezes muitas vezes zerando o frete, que ela pagaria às vezes um valor que às vezes inviabilizaria uma compra na internet. Então, acho que esses pontos são bastante relevantes para a gente pensar. Sabe que a gente acabou de vir de um Latin Retail Show, né, realizado agora em setembro em São Paulo, e foi divulgada a pesquisa da Mosaic Lab, o Consumidor do Amanhã, e ela fala que uma das tecnologias que o consumidor... Assim, que o consumidor ele gosta de tecnologia, naturalmente, mas ele está mais crítico também. Algumas ele já não quer muito, assim, ou está pensando melhor. Só que essa questão de retirar na loja, por exemplo, comprar e retirar na loja é uma tecnologia que o consumidor abraçou, digamos assim, né? E aí eu comentei isso numa coluna que eu tenho semanalmente na Rádio Band News, e a primeira pergunta que me fizeram no ar foi assim, mas que vantagem o consumidor leva se ele tem que sair de casa para buscar? Que vantagem o consumidor leva, nesse caso? Ele leva algumas vantagens, sim, tá? A gente chama esse tipo de serviço de pick-up and collect, ou poodle, né? Pick-up and drop-off, enfim. Então, olhando um pouco pela perspectiva de um operador logístico, né, tem duas coisas para a gente casar aqui. Primeiro, qual que é a estratégia daquele varejista, né? O que ele pretende? Quais canais ou quais tipos de serviços diferentes ele quer atender, né? Ofertar para aquele consumidor dentro daquele setor ou segmento em que ele atua, né? Então, se ele tem ali categorias de produto em que ele entende que uma entrega mais rápida para ele seja entregar no mesmo dia para o consumidor retirar numa loja, né? Ou retirar num ponto ali de pick-up and collect que a gente tem, né? Ou até mesmo ali num armário ali, né? Que também locker, né? é um locker, alguma coisa do tipo, né? Nós aqui do lado como operador logístico tem que estar preparado para todas essas possibilidades, né? Como que eu oferto também esse tipo de solução para eles, senão também uma coisa é a expectativa, outra coisa, né? Essa realidade aconteceu do outro lado aqui. Então, essa solução ela é desenhada normalmente a 4 mãos e nós aqui do lado, desse lado de cá, como extensão, né, de toda essa oferta, o lado da logística, eu tenho que estar muito antenado nessas tendências. Pô, que é o desejo do consumidor, ele quer receber rápido ou quer receber devagar, né? Pô, aquele tipo de SKU, aquela categoria de produto, faz sentido ele receber mais rápido, sabendo que uma entrega mais rápida tem um custo de frete maior, é diferente de uma entrega standard, né? Mas como que a gente combina e faz, né, essa equação para de pé, né? Então, é justamente um pouco do que o Catani comentou aqui, né? Então, entender essa estratégia, desenhar a estratégia em conjunto, implementá-la, né? Sabendo como que a gente vai ofertar diferentes coisas aqui para o consumidor, tá? Mas eu posso te dizer que, sim, é vantajoso você ofertar todas essas possibilidades, porque eu posso ter situações da seguinte maneira. Determinadas regiões onde a gente tem uma dificuldade de entrega, seja por difícil acesso, uma área muito distante, mais remota, né, ou uma área em que tem um risco envolvido ali de assaltos e uma série de coisas, ou seja, se você tiver um ponto de retirada para aquele consumidor que mora naquela região, é uma ótima vantagem. Porque hoje, qual seria a segunda possibilidade dele? Eventualmente, retirar numa agência dos Correios ali, né, para ele poder, porque ele está dentro de uma área, uma caixa postal, enfim, que ele não consegue, né, receber isso dentro da comunidade ou o local onde ele mora, tá? Então, essas soluções, sim, fazem total sentido para os consumidores e são experiências ótimas, tá? Todas essas operações que foram implantadas, ela escala rapidamente, porque, sim, tem aquele consumidor que ele prefere comprar, retirar num ponto, que ele sabe que está próximo do trabalho dele, ou próximo do ponto, né, ali da estação, enfim, de onde ele vai estar passando naquele dia, e ele consegue levar isso para casa dele com conforto igual, porém, não recebendo na porta da casa dele. E pegando esse gancho que o Alexandre falou, tem um outro ponto que é a logística reversa, né? Porque quem Também já não teve essa experiência de comprar alguma coisa e ter que devolver e receber aquele selo pago do Correios, ir até uma agência, pegar uma fila gigantesca. A questão não é que você não vai pagar pelo envio de volta do produto. A questão é o seu tempo, estacionar o carro,
o tempo que você fica na fila. É uma operação extremamente incômoda para o consumidor, né? Quando você tem a opção, numa operação omnichannel de fato completa, você tem a opção de devolver esse produto numa loja, né? Então imagina que você comprou numa marca de roupa qualquer. Essa loja tem ali, você deveria poder devolver nessa loja. E até alguns anos atrás, existia um desafio muito grande no Brasil, que é a questão fiscal, né? Muitas lojas que a gente vê por aí são franquias. A gente, quanto consumidor, a gente muitas vezes não se dá conta de que aquela loja, daquela marca que a gente adora, né, ou gosta de comprar, é uma franquia ou é da própria rede? Para o consumidor isso meio que tanto faz, né? A gente não se preocupa com isso. Agora, algum tempo atrás, você chegava e ia fazer uma devolução. Não, mas veja bem, aqui eu sou uma franquia. O meu CNPJ... Começa uma discussão que para o consumidor... Não faz sentido. Ele não faz nenhum sentido, né? Então, a gente colocou de pé 2 operações com 2 players muito grandes no ano passado de franquia, onde você resolve essa questão de uma maneira, entre aspas, bastante simples, as franquias funcionando plugadas como se fosse um marketplace, entendeu? E tem algumas tratativas que precisam ser feitas sim, de mudanças contratuais, de ajustes e de um débito e crédito que precisa existir entre a rede e os franqueados, mas que é perfeitamente possível, porque nada mais frustrante do que, eventualmente, você ganhar um presente, né? Sei lá, um tênis de presente você ganhou, ficou apertado, não serviu, você não gostou da cor, você vai lá trocar, não, veja bem, aqui eu não troco porque eu sou uma franquia, né? Quer dizer, então, quem está nesse modelo ainda está muito atrasado, né? Hoje em dia já tem soluções prontas para isso, e aí, nesse sentido, toda essa logística reversa, que eu sei que também é uma das expertises fortes da Log, fazer essa logística reversa, que é essencial, não só em questão de sustentabilidade, mas questão de satisfação do consumidor. Total. Né? Sim, porque quando a gente fala da logística reversa, só para finalizar esse gancho, muitas vezes o quê? O problema não é chegar até a casa do consumidor para retirar. Tem um custo, tem um tempo envolvido, uma entrega ela acontece de uma maneira muito mais rápida do que uma retirada, que você tem que conferir o item, tem que ver se está tudo em conforme e tal, não sei o que. Então você gasta um tempo um pouco maior ali quando você está roteirizando também uma logística de retirada de pedidos, assim, né, ou de itens, tá? Então quando a gente também traz essas soluções do log ponto, por exemplo, que são esses pontos de Poodle, ele além de atender aquele pequeno varejista que eventualmente não tem uma rede de lojas espalhadas por toda a cidade ou por todos os estados, é uma opção também de ser feita uma devolução ali. Não só a retirada do item, mas também uma devolução por esse mesmo canal. E esses pontos são o quê? Pequenos comércios também? Pequenos comércios. Pequenos comércios onde você chega ali, né? Tem a nossa tecnologia e tal, ele vai lá, faz a devolução. Diariamente, esses pedidos são coletados dentro dessa rede, são levados para o nosso centro de cross-docking, são consolidados e agendados as devoluções, os retornos para o centro de distribuição ou para os pontos indicados pelos varejistas. Vou dar 2 depoimentos pessoais aqui. Eu já tive 2 situações de comprar produto e vir errado e as empresas não buscarem. Comigo também já aconteceu. Sim. Não, comigo porque também. pra Eu também eles, sou consumidor. Exato. Para eles não compensa, entre aspas, talvez, né? Não compensava naquele momento buscar. Não, fica com o produto aí e beleza. E ou a dor que o Catani comentou, né? Você fala, pô, esse item aqui vale a pena pegar uma fila, ter toda essa... Também, tá bom, vai. Não, e aí, não, gente, mas eu tô aqui com o produto, vocês me mandaram, já me mandaram correto, eu tô com o errado aqui. Fica com ele, é seu, beleza. E a outra é que a pergunta que eu fiz da retirada em loja, eu faço muito isso, aliás, mas eu penso muito no preço, na verdade, no frete, né? O que eu levo em consideração como consumidora, pelo menos. Aí você citou, acho que você falou da questão de trabalho, né? A gente tá aqui na Avenida Paulista. Tem 2 shoppings aqui. É muito cômodo para mim fazer uma compra e aí, geralmente, no dia seguinte o produto já está na loja, né? É mais rápido do que se eu pedisse para entregar na minha casa e eu já estou aqui mesmo. Então, para mim, compensa esse jogo. É que nem você falou, tem caso a caso, né? Acho que é importante ter tudo que o consumidor pode escolher ali, né? Tudo para o consumidor poder escolher, né? E outra, né, Ana? A gente está falando de, por exemplo, de repente você mora num prédio ou num condomínio. Mas tem muita gente que mora em casa, não tem ninguém para receber durante o dia. Então, isso veio resolver uma dificuldade que essas pessoas que moram em residências que não tá em condomínio, não tem quem receber a mercadoria durante o horário comercial, que passam a ter uma opção muito interessante, né? Então, eu ia te perguntar, porque você falou que você foi questionada, né? Porque, qual é a vantagem para o consumidor? Isso. Você deu... Eu dei o meu exemplo pessoal, no caso. Que é a questão do preço, do frete, né? Eu ia perguntar isso, né? Porque eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam
falando, e isso que o Catani fala da casa faz sentido, não tem? Mas às vezes também tem coisa que tem condomínio que tem horário, né? Sim. E aí eu fiquei pensando muito, minha cabeça maluca aqui, no que a gente tem hoje dos streamings, né? No on-demand, né? Então, quer dizer, cara, quando eu não tinha o on-demand, eu ficava felizão vendo minha TV. Só que a TV mandava na programação e eu tinha que ficar ligado. Isso aí. Hoje, eu escolho a hora que eu vou assistir, o que eu vou assistir, Exato. ou na tela que eu vou assistir, porque pode ser no Exatamente. tablet, no celular, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, cara, eu poder escolher a hora que eu vou tirar, retirar, onde eu vou retirar, Se né? você quer retirar Se ou quer, não. ou né? quer Ou receber, Sim, quer né? receber, mas pensando a partir da pergunta que te fizeram. Sim, Mas sim. qual é a vantagem pro cara ir retirar, né? Cara, porque às vezes, tipo, mesmo a gente veio de pandemia, veio com uma onda de home office, as pessoas estão voltando pro presencial agora, entendeu? Então, assim, não pode ser que não vai ter ninguém em casa, não vai ter para receber e tal. E a gente não tá falando de você ir buscar num ponto de coleta a 50 quilômetros. Sim, né? exato. Você vai no identificar teu um ponto de caminho, coleta que vai ser perto do trabalho, como você falou, que vai ser perto da sua casa, que vai ser perto da escola dos seus filhos, Exatamente. enfim. Que se não for conveniente para você, você vai optar pela entrega na tua exato. casa. Entrega automática. Ponto, Isso aí. né? O que Isso. você falou é isso. É o poder de decisão tá com o consumidor. Isso. Essa é a grande mudança, né? Não só no streaming, como você falou, seja de música, filmes e séries, mas dessa maneira também, de você dar esse poder de decisão para o consumidor. E outra, né? Pensando do ponto de vista de quem está fazendo o Omnichannel, né? A gente já fez N projetos. Pensa bem, você tem uma oportunidade sensacional de vender, de fazer um cross-selling ou upselling para esse cara. Exato. Né? Exato. Quando a gente fez um projeto para uma grande marca de material esportivo, a gente falava o seguinte: poxa, se esse cara que for lá, você não conseguir vender uma meia para ele a mais, se o vendedor não conseguir vender uma meia, uma carteira, qualquer coisa de complemento, não é possível. Então, de fato, os números mostram, né? Quem tem uma operação omnichannel, primeiro que o consumidor compra mais, porque ele se sente mais livre nesse poder de decisão dele de arbitrar o que ele quer fazer. Segundo, ele compra mais, porque na hora que ele vai até a loja, ele vê uma coisa que ele não tinha visto, ele pensa, se o vendedor... A gente já viu isso, e aí a gente deu treinamento, falou assim, na hora que o cara foi buscar lá a camisa polo, você mostra para ele a bermuda que combina, você mostra a meia que combina. Então os vendedores mais espertos e mais bem treinados, mais habilidosos, já ficam esperando o Gustavo ir lá com a roupa dele e já tá tudo pronto. Na hora que você entrar, ele já te mostra O N manequim coisas. já tá montado até a camisa polo que você comprou, cara. Só mesmo E essa combinação. conversão é de 30% a 40%, que é muito maior do que qualquer pessoa que entra lá, estou só olhando. Ele está indo lá para retirar um produto. Claro que tem que ser uma experiência rápida, fluida, não é para ser uma coisa desconfortável e desagradável para ele, mas é uma oportunidade de você fazer um cross-selling. Me questionaram isso na hora que eu falei, porque era um exemplo de roupa. É. E aí, mas já que você vai na loja mesmo, por que você não compra lá na loja, né? Eu falei, não, é uma questão de tempo, né? É o horário do almoço, de repente, que eu vou, então eu sei mais ou menos que aquela loja tem o meu tamanho e tal, sei mais ou menos que eu vou comprar. Então, claro, pode ser que eu chegue lá e compre mais? Pode. Exatamente. Mas é uma questão também de economia de tempo com economia de dinheiro, né? Sim. Vai lá. Não, eu ia falar, porque assim, eu já vou adiantar que a Ana vai ficar brava comigo. Não, Ela não aguenta mais minhas perguntas sobre pandemia, né? Mas por algum tempo eu ainda vou falar sobre a pandemia, né? Vamos, né? E nesse caso, vocês falaram em algum momento, agora há pouco, sobre essa rapidez que o consumidor... Essa urgência, né? Que o consumidor, isso a pandemia foi fundamental para essa acelerada, porque assim, me parece que assim, antes era uma semana, 7 dias, tudo bem, pô, chegou em 6 e tal. Agora, tipo, passou pandemia, assim, se não chegar no dia seguinte, eu já procuro outra. Tipo, você pode até selecionar, né? Dependendo da loja que você vai comprar, se a entrega é no dia seguinte ou não, antes de comprar, né? foi por aí mesmo? O que eu posso te dizer é o seguinte, a expectativa de uma entrega rápida, ela sempre existiu. Sempre, sempre. Porém, você não tinha ainda uma demanda adequada para que você tornasse esse custo operacional competitivo, para que se transformasse também para o varejo ali algo faz sentido. A não ser aqueles itens ali
com alto valor agregado, aquele item ali que você realmente tem uma margem, né, para poder ter um custo um pouco maior do lado da logística. Caso contrário, não fazia sentido. Do ponto de vista econômico, não estou falando do ponto de vista consumidor, do ponto de vista econômico como um todo aqui, tá? A pandemia, ela ajudou o quê? A acelerar a entrada de novos consumidores comprando mais em plataformas online. Então, isso criou o quê? Criou uma demanda para que você conseguisse realmente agora, né, ter uma boa densidade, que é um termo que a gente usa muito na logística de e-commerce. Uma boa densidade de entrega, onde eu consigo otimizar uma rota de entrega para que ela seja economicamente rentável para nós e barata para o varejo, entre aspas. Tá? Caso contrário, você não tinha ali uma vantagem em fazer isso. Custo muito alto, uma densidade muito distante. O que é a densidade? A densidade é quantas entregas eu consigo fazer numa rota no menor intervalo de tempo, na menor distância. Esse é o ponto. Então, se eu puder andar 100 metros, 50 metros, 200 metros, é excelente. Né? Ou seja, eu estou otimizando realmente aquela entrega ou aquela rota como um todo aqui. Tá? Então, o que acelerou foi exatamente isso daí. Porém, para alguns segmentos, né, dentro do e-commerce, isso continua fazendo sentido. Realmente, ele puxa um volume de venda maior, ele traz um diferencial competitivo, dependendo do item que o consumidor está olhando ou está escolhendo, sim, tomar uma decisão, cara, se isso aqui me entrega mais rápido, ou de repente até com frete mais barato, para nem falar frete grátis aqui, que é uma ofensa para quem está do lado da logística, a gente sabe quanto custa esse negócio aqui, né? Mas enfim, a gente também sabe lidar com isso. Porque grátis não existe, alguém está pagando. Tanto que às vezes é uma verba de marketing na empresa, exatamente, né? tem uma conta ali. Conta do marketing, ela sai de alguma linha, mas ela está lá, tudo bem. É grátis, né? Só no papel. Então tem algumas categorias para alguns segmentos realmente que fazem todo sentido ter essa entrega rápida como diferenciação, mas também outras não. Acho que o consumidor também ele consegue ter uma determinada paciência ali, né? Sabendo que é um item ali que não tem uma necessidade extrema de uso ou de consumo imediato. E assim, acho que a pandemia acelerou, você tem razão, mas eu concordo com o Alexandre que sempre existiu essa demanda. E aí, para mim, a mudança de chave que tem isso é a digitalização das coisas. Tá? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Hoje em dia, a gente sai daqui, vai no final do expediente, né? Final do dia vai embora, pede um Uber. Nossa, 7 minutos para chegar ao carro. É verdade. É um absurdo. É verdade. Cara, é verdade. A gente antes, se você não estava com o seu carro, se você precisava pedir um táxi... Ligava na cooperativa. Você ligava no meia hora. táxi. Pegava o cartãozinho na carteira. O cara, né? Ou tentava caçar um táxi na rua. Então, assim... Ou agendava um dia antes. Né? Exato, ir pro aeroporto, né? Exato. X horas da manhã, não precisa deixar agendado, será que o cara não vai esquecer? Então, assim, essas coisas mudaram o perfil de consumo, mudaram a maneira com que o consumidor tem expectativa das coisas. Então, e a gente não é que, enquanto eu sou cliente da Uber ou da 99, eu sou um, na hora que eu sou cliente do varejo que a Log está entregando, eu sou outro, eu sou o mesmo consumidor. Então, essas experiências, elas transcenderam todas essas coisas. Para mim, a grande virada de chave é a digitalização de tudo o que aconteceu, seja no lazer, na maneira de consumir, na maneira de se locomover, de tudo isso. Né? Tudo ao toque de um aplicativo no celular. Né? Então, isso faz com que realmente essa demanda por entregas ágeis, rápidas, seja muito maior hoje em dia. E o que o Alexandre falou, antigamente, você clicava lá e quem oferecia, né, às vezes entrega expressa, você ia lá ver o preço, falava, nossa, a menos que você realmente tivesse uma urgência muito grande daquele item, daquele produto, você não clicava ali no entrega expressa, porque era realmente algo que era economicamente muito alto do vista do consumidor. Hoje em dia não, você já tem muitas alternativas, né? E aí eu até queria fazer uma pergunta para o Alexandre, como é que é essa malha de vocês para fazer principalmente em relação a esse last mile, né? Que o grande desafio do e-commerce, não só Brasil, mas qualquer lugar do mundo, é fechar essa conta do last mile, né? Como é que vocês fazem isso, pensando nos parceiros que vocês têm? Você comentou dos pontos de cross-docking. Como é que funciona isso na Log? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Tá bom. Como que funciona isso na prática, né? Então, toda essa organização, primeiro ela passa pela nossa tecnologia. Então, não tem nenhum dado que a gente não transforma em informação para que a gente consiga medir exatamente, cara, o quanto está custando aquela rota. Não só uma rota de coleta,
um custo de processamento desses pacotes dentro dos nossos centros de cross-docking, quanto que está custando essa rota nossa de middle mile, quanto está custando essa logística de last mile. Então, todo dia a gente está quebrando a cabeça ali em como buscar mais eficiência. Seja eficiência em corrigir falhas, que vão, né, naturalmente acabam acontecendo aí dentro da logística tão complexa e grande como a nossa, mas também como que eu consigo, através da tecnologia, gerar alertas ou gerar correções dentro disso daí. É aí que a gente começou a gerar eficiência. Caso contrário, a gente está fazendo uma logística analógica, comum, convencional, onde eu tinha ali aquele conjunto de pedidos para serem entregues, olhava ali dentro de uma tabela de CEPs, concatenava isso aqui por cabeças de CEP, como a gente chama ali, e falava, não, tá bom, então eu tenho um entregador fixo aqui para atender essa demanda. Ora a demanda superava a capacidade dele de entrega, e eu não conseguia atender todos os consumidores, ora eu tinha pouca demanda para ele atender aquela rota, ou seja, eu gastava muito para aquilo ali. Com a tecnologia de roteirização, de reorganização de toda essa malha, então assim, eu posso dizer que hoje a gente trabalha muito mais uma malha dinâmica, que ela é ajustável, eu tenho uma curva teórica traçada, só que eu vou corrigindo essa curva para eu poder cadenciar essas necessidades de capacidade. E aí, o nosso modelo, por ser uma oferta hoje em que eu gero uma oferta via aplicativo, onde eu tenho, né, os drivers que são alocados ali para fazerem a coleta desse last mile e fazer a entrega, a gente consegue criar essa capacidade em que a gente chama de uma capacidade elástica. Então, eu consigo organizar essa demanda. Porque, vamos falar para São Paulo. São Paulo não funciona dentro do balanceamento de malha todos os dias iguais. Então, hora eu tenho mais oferta para a região sul, hora para a região oeste. Por quê? Não sei dizer, porque também o varejo também não consegue entender muito por que essas... É São Paulo. Porque é São Paulo. Só que como que eu consigo, então, trabalhar com uma capacidade de entrega em que hora eu não esteja com overload de capacidade aqui, que eu não consigo entender, e hora eu esteja aqui uma baita ociosidade, e trazendo esse custo para minha cadeia logística. Então, a gente vai balanceando isso de maneira dinâmica para ir ajustando e tendo a melhor combinação de rota, demanda, região. Tá? Então, esse algoritmo ele está todo dia pensando e melhorando. Senão, a gente está no tradicional. E aí, realmente, essa oportunidade de ser competitivo em custo, ela é eliminada. A gente perde. E só para fechar esse ponto, esse algoritmo que você comentou, ele tem alguma inteligência artificial embarcada? Tem algum tipo de coisa desse tipo já funcionando para vocês sempre buscar essa otimização que você falou? Sim, isso. Na cadeia inteira. Bacana. É essencial. Eu vou querer falar um pouco mais sobre inteligência artificial. Eu sei que a Iana tem uma pergunta que ela ia fazer, que eu já me meti no meio. Mas a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e na volta mais de logística no varejo e mais de perguntinha da Iana, que ela vai voltar com uma. Olá, a Iana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Voltando para esse episódio do Bora Varejar, temos aqui a Iana Freitas, do meu lado, e com o Alexandre Félix, CEO da Log, e com o Rodrigo Catani, Head de Entregas na Gouveia Consulting. Eu falei que a Iana tinha uma pergunta, mas eu já vou fazer essa pergunta. Pode atropelar, vai nessa. Eu vou logo falando sobre Black Friday. Tema que não quer calar, né? Porque já está aí. Então, já está aí, né? E pelo que eu sei, a preparação de Black Friday, pelo tamanho que ela começa bem lá atrás, né? Conta pra gente um pouquinho, Alexandre, sobre como que é a preparação para essa data tão importante para o varejo. Excelente pergunta, excelente tema para o momento. E a preparação da Black Friday ela já começou, tá? Então as conversas elas começam ali já, né, meados aqui agora do mês de setembro e se intensificam principalmente agora durante o período de outubro, tá? Qual que é o pulo do gato de uma boa Black Friday? Criar a capacidade de entrega, não vou dizer que ela é simples, mas você consegue planejar e consegue se organizar para aquilo ali, né? O maior desafio nosso aqui do lado da parte da logística, e aí acho que o Catani ele pode complementar, é essa visibilidade de demanda. Qual que é esse forecast, de fato? Primeiro, o consumidor, quando ele compra nos meses regulares, ele tem um perfil de compra. Quando chega na Black Friday, normalmente ele compra mais de um item, não é um item só que ele está comprando. Normalmente ele compra produtos muitas vezes mais caros. Ou normalmente ele procura procurar produtos
comprar produtos mais volumosos, né? Ou seja, né, sai ali da miscelânea, vai para algo, né, um pouco maior. Ou mais pesado. Todas essas 4 variáveis que eu falei aqui são extremamente importantes para o nosso planejamento. Porque se eu falo que eu costumo trabalhar com um item pequeno dentro da minha movimentação e malha, é uma ocupação que eu tenho dentro dos meus veículos, uma ocupação que eu tenho dentro dos meus cross-dockings, dos equipamentos que fazem toda a separação e etc. E capacidade de entrega no last mile. Quando eu recebo a informação, o meu volume cúbico ele aumentou, vou trabalhar com caixas maiores, a minha categoria que mais eu vou vender é esta, não é mais esta, cara, a minha dinâmica de como eu vou construir essa capacidade, ela muda. Então, o planejamento da Black Friday ela não pode levar em consideração somente a quantidade que será vendida, pensando em pacotes ou número de pedidos. Ela tem que levar em consideração qual que é o perfil desse pedido, qual a categoria desse pedido e a terceira e boa variável aqui, para onde eu vou entregar. Essa demanda reprimida Black Friday vai para onde? Porque muitas vezes eu construo uma capacidade de entrega no Rio de Janeiro, de repente é Porto Alegre que bombou. E Porto Alegre não estava no radar, estava ali como uma praça regular, vai ter o seu crescimento comum numa Black Friday, mas não, né, num nível tão alto como em determinados locais. Esse passa a ser o grande desafio para uma empresa de logística. É como que eu gerencio e rapidamente corrijo o que a gente chama aqui de share de destino. Ou seja, eu trabalhei dentro de uma capacidade estimada, preparada, mas na prática ela começa a se modificar. E aí, como que eu rapidamente corrijo isso daí para que a gente consiga atender dentro do nível de qualidade exigido, aquele SLA de entrega, ou aquele prazo de entrega combinado, versus a nossa capacidade de entrega que foi desenhada para aquele momento. Então, esses combinados são super importantes que aconteçam e que também, né, de alguma forma, uma outra variável importante aqui é como que o varejo, dentro, né, da sua crescente de pedidos, consegue também criar campanhas para acentuar essa curva. Porque uma curva muito empinada, ela gera desafio para o varejo, consigo fazer o pick and pack de tudo isso daí e custa caro. E uma curva mais acentuada, você consegue trabalhar dentro de uma dinâmica um pouco mais organizada, né? E aí, como criar campanhas, talvez, desde o dia 1º de novembro, mas que também cheguem ali até o período da Black Friday, né? Para que você também equalize toda essa capacidade de oferta operacional dos dois lados, do varejo e da logística. É a data mais desafiadora, Catani? É isso que eu ia falar. É a data mais desafiadora porque, diferente de qualquer outra data comemorativa, mesmo Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, né, que geralmente era o segundo Natal, antes da Black Friday pegar aqui no Brasil de fato, as pessoas vão comprando aos pouquinhos, né? Essa demanda ela vai se fracionando um pouco ao longo da semana anterior, né? Por mais que o brasileiro seja um perfil de última hora, perfil de última hora, né? De compra, mas a Black Friday tudo acontece geralmente num dia só, ou às vezes antecipa um pouquinho, sim, dá uma postergada, mas é tudo muito concentrado. Então, o desafio é muito grande, não só por essa grande concentração que acontece nesse dia, mas também, como o Alexandre comentou, e aí eu imagino que eles devam sofrer muito isso, porque, de fato, a dificuldade de previsibilidade dessa demanda é muito grande. Então, geralmente os varejistas não são tão bons em fazer essa previsibilidade. Então, imagino que eles devam sofrer ali pensando numa malha, pensando num volume, pensando em regiões, pensando em mix de produto, e quando a coisa acontece, muda tudo. Porque a dinâmica muda muito, né? E a própria competição entre os players muda muito. Então, se alguém entra muito agressivo com TV, o outro começa muito agressivo com notebook e tal. Então, é difícil prever exatamente qual vai ser o item, né? Por mais pesquisas que se façam, na realidade é bastante difícil ter essa acuracidade da previsão. O que para eles é extremamente desafiador, porque aí a pessoa comprou, e aí tudo aquilo que a gente já falou de ansiedade, urgência, entrega rápida, quer saber onde está o produto e quer receber logo o que comprou, porque colocou uma grana ali, essa data normalmente é um presente, né? Muitas vezes ela está se dando um presente, mas às vezes ela já está comprando presentes também. Né? Antecipando, então tem outra variável, é presente. Sim. De qualquer maneira, a Black Friday hoje ela
vocês acham que ela está menos problemática do que ela já foi no Brasil? Porque antes tinha uma pecha aí de um problema de entrega, Metade do de dobro. não ter produto. Do preço, exato. Vocês acham que... Bom, a gente pode dizer que a data realmente, você até falou que é a segunda data depois do Natal, né? Virou. Ela, com certeza, agora está mais consolidada, pelo menos entre os consumidores e entre o varejo, né? Acho que sim. E hoje em dia também tem ferramentas para que as pessoas façam pesquisas e tenham uma visibilidade melhor, o consumidor tem uma visibilidade melhor, se de fato ele está fazendo um bom negócio, né? Além dos mecanismos de Código de Defesa do Consumidor, Reclame Aqui, que a gente queira ou não, gente, isso são coisas que funcionam muito bem aqui no Brasil. Né? Em alguns países que a gente já são super mais desenvolvidos que a gente, etc, etc, essas coisas estão muito atrasadas aí. Então, de fato, a gente tem uma legislação que beneficia o consumidor, ele tem o direito de arrependimento. Então, tem uma série de questões que ele pode usar a seu benefício se, de fato, ele compra o gato por lebre, vamos dizer assim. Mas eu acho que, e muitas campanhas também, né? A própria mídia, os próprios varejistas sérios fazendo, tipo, olha, verifique de quem está comprando, se essa empresa dá uma olhada no Reclame Aqui, dá uma olhada no Procon, dá uma olhada de quem de fato você está comprando. Será que você está realmente uma coisa que era R$1.000, o cara está vendendo por R$100? Faz sentido, né? Olha, toma um pouco de cuidado. Então, acho que o consumidor também começou a ficar um pouco mais consciente, né? E pesquisar melhor sobre de quem ele está comprando, né? Ou se ele está dentro de um marketplace, aí ele fica um pouco mais tranquilo, porque se é um Mercado Livre, ou uma Magalu, ou uma B2W, ou qualquer desses grandes marketplaces do Brasil, ele já fica um pouco mais tranquilo. Então, mudou muito essa dinâmica, né? Aquela compra naquela lojinha pequena, praticamente hoje ela acabou migrando para o marketplace. Não sei se o Alexandre concorda com isso, concordo, né? Concordo. Então, diluiu um pouco esse efeito, na minha visão. Sim, sim. E acho que outro ponto importante é justamente a velocidade que ela é exigida, né? Porém, a gente fala de uma Black Friday muito mais organizada. Acho que o consumidor também já conseguiu se antecipar. Ele também já percebeu, né, que antecipar um pouquinho mais aquela compra também, né, gera ali uma assertividade de uma data comemorativa, que dentro do que ele tem como expectativa. Porque a nossa infraestrutura logística, na prática, ela não mudou. A gente criou uma data, uma campanha, né, algum evento super bacana para o varejo, mas a infraestrutura logística ela não mudou. Né? Então, você continua com os mesmos problemas de capacidade em aeronave, quando tem pico. Você começa a competir com período de férias, também nas mesmas aeronaves. Né? Você tem uma baixa oferta, muitas vezes, de veículos, né? de caminhões, que estou querendo dizer assim. Porque também, se a economia não está propiciando que esses frotistas troquem os seus veículos ou ampliem a sua frota, você também começa a ter uma capacidade aqui limitada. Né? Então, a infraestrutura ela também não joga muito a favor. Né? E por isso que a maior parte dessas falhas logísticas que acontecem não é por falta de planejamento. Não é porque a gente está... Nossa, o pessoal resolveu se planejar agora, só sentar numa mesa aqui e combinar o jogo. Não. É porque falta capacidade no mercado ainda, porque o cara fala, pô, mas é uma data, é um período. Pô, eu vou investir agora para saber que em janeiro ou em dezembro não tem mais? Né? Como acontece conosco. Eu preciso trabalhar muitas vezes com mão de obra ali, que nem um lojista hoje, né? Ele tem ali os temporários ali na frente de loja. Eu tenho também os nossos temporários ali só para esse período, porque também é uma demanda que eu sei que ela vai acabar. Uma operação de guerra. Uma operação de guerra, né? Uma operação que você está todo mundo ali 24 horas dentro de um período ali, gerando campanhas de incentivo também para ter um baixo absenteísmo. Isso a gente faz muito dentro das nossas operações. Como que né, a gente gera algum tipo de premiação também para aqueles funcionários, né, para que estão mais engajados, ali, porque ele, né, vai ter que ter uma produtividade maior do que, né, normalmente ele tem. Enfim, então é um conjunto de soluções alternativas, né, com que a gente trabalha aqui para que a gente entregue a melhor Black Friday do ponto de vista da logística. Ela realmente seja uma extensão do processo de compra do site até, né, o recebimento desse item. De fato, acho que houve esse amadurecimento por parte do consumidor mesmo, né? De ele também se preparar antes e tal, como o varejo se prepara e a logística e tal. A gente falou muito de entrega rápida, né? Da necessidade que as pessoas têm de entrega cada vez mais rápida e tal. E isso, aliás, vou refazer a pergunta. A entrega rápida,
compromete em algum momento a questão de pegada ambiental das empresas, logística, do próprio varejo? Porque essa é uma outra preocupação do consumidor. Tá, ele quer entrega rápida, mas ele também se diz, pelo menos na teoria, preocupado com questões relacionadas ao meio ambiente, né? As duas coisas são equacionadas, podem ser equacionadas na prática? Boa pergunta. Eu posso dizer o seguinte, a gente tem alavancas, né, de ESG bem fundamentadas no quesito que quanto melhor a minha densidade de rota, quanto mais eu organizar a minha eficiência logística, num certo momento eu estou reduzindo ali a nossa emissão de CO2. Sim. Essa é a nossa principal alavanca hoje, né? Eu não vejo outra. Mas se eu tenho uma demanda aqui e ela tem que ser atendida, né? Nós vamos atender dentro da melhor combinação possível, né? Então a entrega rápida, ela não posso dizer que ela joga contra, ela é complementar também. Mas essa otimização... a solução é essa otimização, né? A não ser que tivéssemos aqui uma consciência realmente coletiva de, né, só categoria tal tem uma entrega rápida, mas eu conheço essa demanda, né? O varejo conhece, isso aqui a gente vai trabalhar dentro de uma pegada um pouco, né, mais lenta, vamos chamar assim, uma entrega mais standard, porque é um item que a gente gostaria que tivesse uma influência verde, vamos assim, sim, né? sim, sabe, sei lá, alguma coisa do tipo. Falando até desse ponto de ESG, mas servindo para o quadro geral mesmo, imagino que você, Cattani, vocês trabalham com logística há um tempo, né? Como é que vem o avanço tecnológico melhorando todos os setores? Por isso eu falei dessa pegada também de sustentabilidade e tal. Como é que ele vem... como é que vem esse caminho de melhora, né, do setor de logística com o avanço da tecnologia, né? Seja a parte de inteligência artificial, a parte de tecnologia física também, né? E até onde isso vai, né? Quer começar, Cattani? Até onde vai é difícil. Essa pergunta fácil, né? Essa última foi para assim, né? Foi o que eu passei, né? Né? Obrigado, Alexandre. Eu sou o cara da logística, cara. Eu tenho que ligar um caminhão e a não ser que no momento a gente tenha só veículos elétricos também. Mas aí eu fico pensando, cara, o carro elétrico, realmente, ele é uma solução, pode ser uma solução urbana. Mas não quer dizer que para eu gerar aquela quantidade de energia necessária para eletrificar todos os meios que a gente está falando, o que a gente vai ter que fazer do outro lado aqui? Né? Então, não sei se estão pensando, né, nesse pedaço aqui ainda. Se for hidrelétrica, ok, né? Mas tá bom. Né? Mas ela também gera ali um... Sim, gera um passivo... ambiental grande. Né? Não tenha dúvida. Como é que era a pergunta mesmo? Tecnologia. Como vem a tecnologia, né? Acho que, não sei, Alexandre depois pode complementar, obviamente. O setor de logística teve que se modernizar, teve que investir muito mais em tecnologia do que investia antes, sejam transportadoras, sejam as empresas que operam com centro de distribuição. Então, o que a gente vê hoje em termos de automação, mecanização, robotização, coisas acontecendo. A Ana citou o Latam agora na última semana de setembro. Quer dizer, o que a gente viu ali, principalmente do pessoal dos AliExpress, que são clientes de vocês, em termos dos CDs que o pessoal tem na China, em termos de investimento em automação, com drone, com pickings, né, dinâmicos, quer dizer, coisas muito avançadas, né, coisas que, e de fato, que para se pagar, precisa ter a tal da densidade de entrega, o volume, a coisa toda que o Alexandre comentou. Então, o setor teve que se reinventar, com certeza, teve que investir muito mais em tecnologia, coisas que eram básicas até pouco tempo atrás, de conseguir pegar um canhoto de entrega, de que realmente recebeu aquela pessoa, que hoje em dia já viraram coisas rotineiras, né? Passaram por investimentos que muitas empresas tiveram que fazer, e quem não soube se adaptar, perdeu o mercado ou sumiu, desapareceu do mercado, né? Então, se tem um setor que gira a empresa, é o setor de transportes, né? O setor de armazenagem um pouco menos, são empresas um pouco mais consolidadas. Então, o setor como um todo, e aí acho que a grande também virada foi como o Alexandre comentou, que no caso deles, eles já nasceram como uma logtech. E aí faz toda a diferença, porque aí a tecnologia não é um elemento a mais, ela já está no DNA, né? Já está no teste do pezinho ali. Então, é totalmente diferente.
né, do que fazer um grande investimento, colocar um diretor de inovação tecnológica, um diretor de transformação digital. Quer dizer, então, já nasce, né, já tá no berço. Então, de fato, as empresas tiveram que investir muito e muitas tiveram que correr muito atrás, porque elas eram muito defasadas em termos de tecnologia. Era muito na base de, eu tenho minha carteira de clientes, eu domino aquela rota, eu tenho meus caminhões. Né? Então, o que era muito antes, o diferencial competitivo que antes era ativos, passou a ser informação baseada em dados. Que foi um pouco do que o Alexandre comentou, acho que logo na primeira resposta dele. Perfeito, é isso mesmo. Respondeu perfeito. Eu só colocaria mais um ponto. A nossa frota de veículos, né, falando do nível nacional, ela também vem se modernizando. Né? Talvez sim, falta o governo trazer um pouco mais de incentivo, né, para essa renovação e tal. Mas em termos de eficiência energética desses veículos, ela está muito superior. Tá? A gente olha alguns anos atrás. Tá? Então a gente pode olhar dados da Europa, dados dos Estados Unidos, e essa frota está chegando aqui hoje no Brasil, essa frota mais moderna em termos de eficiência, também vem contribuir como um todo. Mas eu sempre trago uma variável interessante quando eu penso muito na logística, né? Eu sempre estudei muito a questão da mobilidade urbana. Né? A gente fala muito de mobilidade urbana, trânsito, sair de casa, comodidade, enfim. Mas a própria logística e-commerce por si só, ela gera mais veículos na rua. Competindo com os veículos aqui, né, nossos, do dia a dia, né? Então, assim, se esse é o segmento que ele cresce, né, a uma certa taxa, e essa curva ela vai se acentuando cada vez mais, porque novos entrantes, novos adeptos, enfim, cara, e eu tenho uma microdistribuição acontecendo todos os dias, abastecendo o varejo e abastecendo a casa dos consumidores. E pela competição de espaço e tempo, ele é o mesmo local, né? Então tá bom, como que a cidade também ela começa a se organizar para poder atender essa demanda que ninguém sabe dizer exatamente quanto que fica, é 50-50, um dia é 25-75, sei lá, mas enfim, mas que essa demanda vem para ficar, vem. Esse tipo de serviço e-commerce vem para ficar. E essa entrega, né, pulverizada, que de repente o cara todo dia recebe alguma coisa na casa dele, né, o quanto que isso também vai competir pela mobilidade urbana, como as cidades se reorganizam, como a gente traz um pouco mais de inteligência. Acho que aí sim a gente tem uma pegada de SG bem interessante para se pensar e desenvolver também. Sei que a gente está terminando, só queria fazer uma última pergunta para o Alexandre. É aquela lá, né? É aquela lá. É aquela lá. De um tema que o Catani trouxe, que é automação. Como é que está a adoção de automação? E aí pensando, sei lá, no centro de distribuição, aquilo tudo que a gente imagina, o robozinho levando pacote para lá e para cá, não é bem assim? Como é que está isso aqui no Brasil? Posso dizer que o nível de automação no Brasil ele vem aumentando bastante. Quando a gente fala de automação, o custo dessa automação ela tá coerente, posso dizer, a equação ela começa a fechar, né? Tanto do ponto de vista de softwares, porque hoje também, você pode desenvolver seu próprio sistema, sua própria tecnologia, seu próprio algoritmo, mas também você tem essa disponibilidade hoje no mercado, então as empresas também conseguem comprar isso de software houses. E quando a gente fala de equipamentos também, né? Acho que o ponto ainda que fica muito evidente quando a gente fala de logística é a garantia dessa demanda. Porque para uma empresa investir, seja uma fabricante, né, que vende ali a sua capacidade produtiva para o varejo. E outro lado aqui, o cara que está investindo em logística, cara, se ele entender que ele não tem uma demanda recorrente ou contratos de longo prazo, ele não vai investir. Sim. Só que se ele não investe em tecnologia, como a gente, né, tem lá em Cajamar um cross-docking de 45 metros quadrados, com equipamento para sortear até 1 milhão de pacotes dia, se eu não tenho uma garantia de demanda ali, eu posso estar fazendo sem automação, mas vou dizer o seguinte, a minha capacidade é essa, é limitada, que eu não consigo escalar, entendeu? Então, acho que uma das vantagens que nós aqui, né, nascemos já como Logitech e está sempre pensando em tecnologia para escalar os nossos processos, foi que a gente conseguiu investir muito em tecnologia de software e de hardware, né, e que hoje traz para a gente uma boa vantagem aqui em relação a como atender essa nova oferta e essa nova necessidade do varejo. Então, posso dizer que hoje a gente consegue sim atender a uma determinada capacidade, porque ela está preparada para isso. E agora só tem que fazer alguns novos plugins aqui
para que eu cresça ela à medida da necessidade. Seja em determinadas regiões ou reorganizando a nossa malha aqui de transportes. Acho que a palavra é flexibilidade, né, Alexandre? Sim. Tem que ser quase como se fosse um Lego, né? Senão não fecha a conta. Exatamente. Porque até muito pouco, é o que ele falou, até muito pouco tempo atrás a questão era financeira. Sim. Né? Porque, mas na Europa, tá bom, o salário médio na Europa é quantas vezes maior que o nosso, né? A mão de obra aqui, comparativamente, infelizmente, é muito mais barata. Então, o empresário, o dono da empresa, o investidor, quem quer que seja, faz essa conta. Então, colocar um transelevador, um sorter, até pouco tempo atrás, era realmente quem estivesse pensando a bastante longo prazo. Sim. Né? Porque, de fato, quando colocava no papel e fazia a conta, muitas vezes essa conta não fechava. Era preferível deixar um monte de gente lá trabalhando, né, do que colocar uma automação. Essa coisa começou a mudar recentemente. Né? E aí também essa questão da demanda que o Alexandre comentou. Quando você começa a ter mais previsibilidade da demanda, começa a conseguir entender que o seu negócio pode ser escalar melhor, e você diminuir erro, diminuir custo, não só aquele custo direto, mas outros benefícios que você vai ter de respostas mais rápidas para o teu cliente, seja o cliente B2B, seja o cliente B2C, aí a coisa fica mais, o ambiente fica mais favorável para fazer esses investimentos em inovação também. Perfeito. Checkout? Checkout. Chegamos ao momento de checkout, aquele momento final onde os nossos convidados vão dar aquele recado de fim de Bora Varejar, né? Quem começa? Alexandre, né? Vai lá, Vamos lá. Alexandre. Bem, meu checkout aqui, vou fazer um resumo do que nós falamos aqui. Primeira coisa, a logística tem que ser encarada e vista sempre como extensão do seu negócio. Ela faz parte, né, da sua estratégia ou da sua empresa. Não enxerga a logística como custo, enxerga a logística como uma opção estratégica para o seu negócio. Ela pode jogar contra e a favor. Primeiro deles. Segundo, trabalhe muito a sua questão de previsibilidade, seu forecast. Por mais que não seja, ou você não tenha certeza que aquela ainda não é uma boa informação, vale a pena compartilhar. Tá? Porque é em cima dessa previsibilidade em que uma empresa de logística, né, se capacita e organiza toda a sua malha para que, né, consiga atender aquela expectativa de demanda. E não tem problema se houver uma variação 10 para cima, 10 para baixo, isso é absorvido, mas o importante é compartilhar. E terceiro, acho que o último ponto aqui, converse muito com o seu operador logístico, converse muito com a empresa que está te atendendo. Né? Eu acho que a solução ela é criada, né, a quatro mãos, e essa visão do varejo, muitas vezes, por mais que a gente aqui estude o varejo também, tendências e tal, é mais limitada de quem está vivendo ali, está inserido. Né? Então, essa antecipação, essa comunicação, esse pedido, né, de projetos, planos, estudos, ela é fundamental, né, para que uma empresa de logística realmente invista ou desenvolva aquela necessidade para o varejo. Né? E aí eu acho que as duas coisas caminham num passo muito rápido de solução. Catani? O checkout, complementando aí os pontos que o Alexandre fez, que acho que são extremamente relevantes, a logística de fato tem que ser um diferencial competitivo. E principalmente quando a gente fala em e-commerce, varejo, ela pode matar o resultado, ou ela pode ser de fato um fator que gera fidelização, recorrência de compra, confiabilidade do consumidor em fazer outras compras naquela loja, naquele site. E outro ponto que ele comentou que é extremamente importante e também passou por uma mudança de mentalidade, né? Até muito tempo atrás, dizia, mas minha operação é terceirizada. Eu falei, bom, e daí, né? O problema continua sendo seu. Então, esse aspecto de conversar com o operador logístico e trazê-lo cada vez mais para dentro da discussão de planejamento a quatro mãos, né? Trazê-lo para entender quais são os planos B, quais são os planos de contingência, quais são as antecipações necessárias para que nos períodos de pico, como a Black Friday, ou os períodos festivos que a gente falou, que a empresa de logística possa ter melhor e maior quantidade de informações possíveis. Isso também é algo que é, entre aspas, relativamente recente, essa mudança de mentalidade de que a gente tem um parceiro ao nosso lado. Né? Então, essas questões passaram por uma evolução muito grande no Brasil também, nos últimos 10 anos, talvez. Então, acho que a gente vem atingindo um grau de maturidade muito maior.
Muito bem, muito bem. Alexandre, muito obrigado por Agradeço. participar aqui do Bora Varejar, desse bate-papo com a gente. Valeu mesmo. Valeu, muito obrigado, né, pelo convite e adorei também estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí essa troca. E na verdade são conversas bem provocativas, né? Acho que no final todo mundo aprende. Exatamente. Muito legal. Essa é a ideia. Eu sempre brinco que eu sempre saio melhor no fim do episódio do Bora Varejar do que quando eu entrei. No mínimo reflexivo, né? Catani, muito obrigado por participar também com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ana. Obrigado, Gustavo. E convido todos a assistirem os outros episódios também, que sempre são muito, muito ricos em termos de conteúdo. Assistam, se inscrevam no canal, apertem joinha, o sininho, compartilhe. Enfim, faça o que tenham que fazer. Aí, Ana, brigadão por estar aqui do meu lado e conduzir de novo. Obrigada a você, obrigado aos Bora convidados Varejar. também. Super prazer ter vocês aqui. O prazer foi nosso. Você que nos acompanhou até agora, espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei e até a próxima.